Glória a Deus, meus amados. Gênesis capítulo 49, estamos quase encerrando esse propósito tão abençoado do livro de Gênesis. Teremos no capítulo 50 a nossa última mensagem e Deus já preparou uma revelação grande. Mas vamos cada revelação ao seu tempo. Gênesis capítulo 49, irmãos, nos descreve um momento bíblico muito poderoso. O patriarca Jacó já estava agora no fim de sua vida. Ele que viveu 130 anos na terra de Canaã, 20 anos ele viveu em Harã, na casa do seu tio Labão, nós falamos sobre isso aqui nas mensagens, e 17 anos depois viveu no Egito, mas agora chegou o tempo de partir, vai chegar a minha hora, vai chegar a sua hora. Quando chegar, você tem que estar preparado para onde você vai. Eu tenho que estar preparado, né, sabendo que só há 2 lugares possíveis, lembre-se disso. A Bíblia fala em Lucas, no capítulo 16, o Senhor Jesus contou uma história, uma parábola, e ele fala de 2 homens. E um deles, o rico, a Bíblia diz que morreu e foi sepultado. E depois levantou os olhos, e a Bíblia diz que no inferno ele estava em grande tormento. Já o outro homem, que se chamava Lázaro, a Bíblia diz que foi recebido pelos anjos de Deus. Irmão, morrer, todos iremos morrer em algum dia. O importante é você saber quem vai te receber do outro lado. Você vai ser recebido pelos anjos de Deus? Ou será que você estará eternamente em tormento? Palavra séria para você. Abra os seus olhos quanto a isso. Bom, irmãos, Gênesis 49 é o texto onde nós vemos Jacó já no fim de sua vida. E a Bíblia vai nos dizer que nesse momento ele começa a chamar seus filhos. E começando do mais velho, Rúben, até o caçula, ele vai abençoando cada um dos seus filhos, profetizando sobre a vida deles uma bênção, conforme aquilo que ele sentiu de Deus que poderia ministrar. Irmãos, esse momento da história bíblica representa algo que vai acontecer um dia com a igreja. Segundo aos Coríntios capítulo 5, verso 10, diz que todos nós um dia iremos comparecer diante do tribunal de Cristo para receber a justa recompensa pelas nossas obras. Entenda bem, nós não estamos falando do juízo final. O juízo final, os pecadores irão receber a condenação eterna, porque seu nome não estará escrito no livro da vida. Isso está lá no livro de Apocalipse, no capítulo 20. Agora, a igreja de Jesus foi salva pela graça. Você recebe a Jesus como seu Salvador, seus pecados são perdoados, e não porque você mereceu algo ou deixou de merecer, mas você recebe então a salvação de Deus, o perdão dos seus pecados. Olha que bênção. Mesmo assim, um dia todos nós vamos estar diante de Cristo. Para quê? Para receber a recompensa pelas nossas obras. Esse é o chamado tribunal de Cristo. Irmão, fique atento, porque aquilo que você faz aqui pode determinar a sua recompensa eterna. Uma coisa muito triste aqui que a Bíblia vai nos dizer no capítulo 49 é que alguns filhos de Jacó perderam grandes oportunidades pela maldade que praticaram. O primeiro que é citado é Rúben. A Bíblia fala no versículo 3, olha Jacó falando com seu filho primogênito, Rúben. Ele diz: Rúben, tu és o meu primogênito, minha força, o princípio do meu vigor, o mais excelente em alteza e o mais excelente em poder. De todos os filhos que Jacó teve, o mais excelente em beleza e em poder era Rúben. Não era José ou Judá, por exemplo. O mais excelente era Rúben. Entretanto, irmãos, que coisa triste. A Bíblia vai dizer que ao invés de Rúben receber a bênção para ser o chefe da família, Rúben recebe uma maldição. No mínimo, uma grande advertência, muito severa. O verso 4 diz: inconstante como a água, não serás o mais excelente. Porquanto subiste ao meu leito, ao leito do teu pai, então o contaminaste, subiste à minha cama. Irmãos, Rúben cometeu o terrível pecado do adultério, e de uma das formas mais horrorosas. Ele adulterou com uma das mulheres de seu pai, não sua mãe. Vamos lembrar que Jacó foi casado com 4 mulheres. Ele foi casado com Leia, Raquel, e Rúben era filho de Leia.
e ele teve relações com uma das servas das esposas de seu pai. Irmão, que pecado horroroso. Interessante que a Bíblia fala que Jacó soube quando Rúben fez aquilo. Nós não sabemos se Rúben sabia, mas Jacó sabia. Um dia nós vamos estar diante de Deus e naquele dia ficará provado que Deus sabia tudo a nosso respeito. Irmão, Deus sabe cada passo que você já deu na vida. Fuja de todo pecado. A Bíblia nos diz, fuja da prostituição. Por quê? Porque todo pecado que nós voluntariamente praticamos depois de ter conhecido a Cristo pode trazer sérias consequências para a nossa vida agora e pode nos fazer perder talvez a nossa recompensa celestial. Acorde, irmão, acorde, irmã. Outros 2 filhos de Jacó também não puderam ser abençoados. No versículo 5 a Bíblia diz, Simeão e Levi são irmãos. As suas espadas são instrumentos de violência. No seu secreto conselho, não entre minha alma. Com a sua congregação, minha glória não se ajunte. Porque no seu furor mataram varões, e na sua teima arrebataram bois. Maldito seja o seu furor. Olha que coisa terrível, irmão. O pai amaldiçoou os filhos. Por quê? Porque usaram de violência. Lembra-se do texto de quando a Bíblia fala que Diná, ela se relacionou com o Siquém, filho de Amor, e a Bíblia fala que depois os filhos de Jacó saíram e mataram todos os homens quando eles estavam feridos por causa da circuncisão, pois foram exatamente esses 2 que praticaram esse mal. Como Rúben havia perdido o seu direito de primogenitura, a bênção logo passaria ao segundo ou ao terceiro, mas os 2 também não foram dignos, pela violência que praticaram. Irmão, cuidado, não seja você um praticante da violência. O que é ser um praticante da violência? É quando você usa da sua força para fazer mal a alguém, para retribuir, para dar o toco, pagar na mesma moeda. Não faça nada disso. A justiça pertence a Deus, a vingança pertence a Deus. Somente entregue o seu caminho ao Senhor, confie nele e o mais ele fará. Amém? Irmãos, quero deixar essa palavra no coração de vocês. O próximo versículo que eu gostaria de ler rapidamente é o versículo de número 8. Diz assim, Judá, a ti te louvarão seus irmãos, e tua mão será sobre o pescoço dos seus inimigos. E começam as bênçãos sobre Judá. Judá não era o primeiro, nem o segundo, nem o terceiro, era o 4º filho. Mas com ele ficou a bênção vamos dizer assim, de ser a tribo da onde viria Jesus, a tribo real. Hoje nós chamamos Jesus de leão da tribo de Judá. Poderíamos chamar Jesus de leão da tribo de Rúben, mas Rúben não foi digno. Lembre-se disso, irmão. Faça suas obras com santidade. Judá não era um homem perfeito, mas Judá soube mostrar arrependimento, maturidade em momentos de sua vida. Se arrependa dos seus pecados, ande direito e você também será abençoado, tá bom? Irmãos, obrigado a todos que estão fazendo essa campanha comigo. Receberemos depois no capítulo 50 a última mensagem dessa campanha, que eu creio vai falar muito ao coração de todos. Seja abençoado. Você que vai receber essa palavra, essa mensagem, que a graça de Deus seja sobre toda a sua vida, sua casa, sua família, em o nome de Jesus. Amém. A paz seja com todos.